Fala pessoas, sejam bem-vindos ao canal Ivan. Eu sou Ivan. No vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo nosso site de portfólio. No vídeo anterior a gente tinha visto, nossa parte de HTML, a gente construiu as nossas seções e no vídeo de hoje a gente vai construir as nossas regras de negócio usando o JavaScript. A gente vai primeiro validar os campos de input e voltamos no final do vídeo um bônus, que se você ficar até o final, você vai gostar. Já peço que se você estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e, sem mais demoras, recado dado, bora pro vídeo. Estamos aqui no nosso site portfólio, na nossa seção de contato. O que é que a gente precisa aqui? A gente precisa que quando a gente clicar no botão, no campo, qualquer um dos campos, ele me dê uma mensagem caso eu não preencha esse campo, ou caso eu coloque um dado inválido. Por exemplo, espaços em branco, e tente prosseguir. A primeira validação que a gente vai fazer vai ser a validação do campo nome. E o que é que esse campo nome precisa? Primeiramente, ele precisa que o campo nome não deva ficar em branco ou vazio. E deve ter no máximo 50 caracteres. Então, a gente vai mostrar em seguida ao usuário os erros. Primeiramente, vamos apagar aqui nosso comentário e a gente vai começar agora com o nosso JavaScript. Para isso, vamos pensar no seguinte. Vamos abrir aqui nosso formulário, fechar aqui nossa parte aqui de rodapé, abrir aqui nosso form. No nosso form a gente tem o seguinte, aqui nosso form, vou até círculo aqui, ó. Pronto, selecionei aqui nosso formulário. A gente vai olhar aqui o que o nosso formulário tem nas nossas tags de input, de entrada. Nossa primeira tag aqui, que é a tag de nome, name nome. Ela tem uma classe chamada form_input e todos os outros campos de entrada, todos os outros inputs seguem a mesma classe. Então vamos usar uma forma de selecionar todas e a gente estilizar todas. Para isso, vamos no nosso JavaScript, vamos usar uma variável. A gente pode chamar, campos. Campos fica muito genérico. Campos, vamos ser específico, campos do formulário é igual. Pronto, eu quero selecionar todos os campos do formulário. Para isso, eu faço o seguinte: eu uso document.query select all, que é para fazer uma seleção de todos os elementos. E dentro a gente vai colocar o nome, qual o tipo de elemento que eu quero selecionar, quais os elementos que eu quero selecionar. Abro aspas e coloco entre colchetes, Por que entre colchetes? Porque eu vou procurar uma propriedade chamada required. E vamos lá. Essa propriedade required, ela pertence a os inputs. Então todo input que tiver required, eu vou selecionar todo o input que tiver required e vou armazenar no campus do formulário. Se a gente for lá no nosso HTML e vir aqui nos inputs, tá vendo? Todo input ele tem um required. Então tem esse input que tem um required, tem esse outro input que também tem. Então nome, e-mail, assunto e mensagem, todos eles têm required. Então eu vou selecionar todos eles só com essa linha. Eu vou pegar esses campos do formulário e vou percorrer cada um dos campos. Para isso eu uso for each, porque eu não quero que tenha retorno, eu quero só executar. E depois eu faço o seguinte: eu quero percorrer cada campo. Então eu digo que o campo eu vou percorrer utilizando uma função. Para isso aqui funcionar, eu tenho que fazer o seguinte: eu pego meu campo e vou fazer com que esse meu campo, ele tenha um evento de escuta. Então toda vez que acontecer determinado evento específico nesse campo, ele vai acionar uma função. Para isso, para eu adicionar esse escutador, eu adiciono um evento de escuta, o add event listen. Depois que eu adiciono nosso evento, eu tenho que adicionar qual o tipo de evento.
eu uso o blur. O blur funciona dessa mesma forma. Ele vai ativar, né, nosso evento quando você clicar fora desse campo. Basicamente é isso. Depois, né, que eu falo qual tipo de evento que eu quero, eu tenho que dizer agora o que vai acontecer quando eu clicar fora. Então, quando eu clicar fora, vai acontecer o seguinte: eu vou criar aqui uma função anônima, né, um error function, e vou dizer que vai ativar uma verifica campo. Vai ativar essa verifica campo. O que essa verifica campo vai fazer? Ela vai pegar o campo e vai verificar se ele está vazio ou não, por exemplo. Então, para ele saber se está vazio ou não, eu preciso passar para ele o campo, né? Então, com isso aqui a gente já tem o começo. Porém, esse verifica campo ainda não existe. E a gente vai criar aqui logo abaixo, né, a função function verifica campo. E aqui dentro a gente vai precisar do campo, né? Que a gente está passando o campo lá no add event list. Então a gente vai usar ele aqui na função. Pronto. Agora que a gente já tem nosso evento, né, que vai ser disparado, e o nome da nossa função, a gente vai fazer, né, a função. Para isso, vamos pensar no seguinte: se eu clicar aqui dentro de assunto e botar um monte de espaço, ele aceita. Se eu clicar dentro da mensagem e clicar fora, ele aceita. Então ele tem que me reclamar quando eu fizer essas coisas, quando eu deixar espaços em branco e quando eu não colocar nada, né, e clicar fora. Então a gente vai fazer isso agora. A gente vai criar uma constante e um validador de input. E esse validador de input ele vai receber meu campo, ponto. Aí o que é que esse validador é, na verdade? Ele vai guardar um verdadeiro ou falso, para saber quando o campo ele está selecionado e quando o campo não está selecionado. Então, para saber quando ele está selecionado ou quando ele não está selecionado, eu vou usar o meu check validity. Pronto, validity. Próxima coisa vai ser a gente criar as verificações. A primeira vai ser, né, vou até deixar aqui um comentáriozinho. A primeira validação que a gente vai criar vai ser o seguinte: como eu quero validar o nome e eu sei que todo input tem um name, né? Se eu vir aqui no HTML eu vou ver que todo input tem um name, ó. Esse input, esse outro, todos eles têm name. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui meu campo ponto name, né? O nome do campo ele foi igual a nome, que vai ser o campo, né? Aqui no nosso HTML vai ser o campo nome que a gente quer. Então a gente quer esse input aqui, ó. Verificar esse input, beleza? Aí eu boto o campo igual ao nome, beleza? Com isso aqui eu já tenho a minha primeira condição. Então vou olhar de todos os campos qual o campo que tem um nome chamado, o name chamado o nome, tá? Não é o nome chamado o nome. E a outra condição vai ser se esse nome, né, se esse campo .value tiver um tamanho, um length, acho que é assim, length. Se o meu campo nome ele tiver um tamanho menor ou igual a 50. Então isso aqui já me valida. Se o campo ele tem maior ou igual a 50, ele cai aqui dentro. Para ter certeza que o campo vai ter igual a 50, eu posso vir aqui no meu HTML e posso colocar max length de 50. Esse aqui vai me garantir que ele tenha 50. Salvei. Vamos voltar aqui para o nosso JavaScript. Eu vou criar aqui uma função aqui dentro, uma chamada da função. Vou perguntar aqui, é um nome? É um nome? E o nome vai receber o campo. Vamos vir aqui embaixo e vamos criar essa função. Function
um nome. É o nome. Tô perguntando, é o nome. E aqui dentro sempre tem que colocar o campo. Porque eu vou verificar se se o valor dentro desse campo é o nome. Pronto. Eu tenho que verificar se o valor é um string, porque é um campo de texto. E tem que verificar, além de ser um string, se está vazio, né? Se tem espaços em branco. Então, valor é string e passo dentro daqui o meu campo .value. Pronto. Aí vou verificar o seguinte. Essa função valor é string, ela recebe um valor e vai me retornar um verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, então indica dizer que essa string é string. Se for falso, então essa string não é uma string ou ela está, por exemplo, com espaço vazio, beleza? Aí aqui dentro, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um return true, por enquanto. Se não, return false. Por enquanto vai ser isso. Nosso é um nome. Agora a gente vai criar nossa outra função, function, chamada verifica, não, valor é string. E vamos colocar aqui valor, porque vai ser o nosso valor do input. Aí o que é que esse valor de uma string vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: ele vai verificar primeiro se a minha string ela está vazia, e na primeira, se ela é uma string, que eu estou digitando é string, porque no nome não existe um nome que seja numérico, a não ser que seja novo estilo de nome, né? Mas no geral o nome não é numérico. E segundo, o nome não pode ser vazio, né? Ou não pode ser em branco. Então a gente está fazendo essa verificação com um if, né? Se para saber se o nome é um string, eu posso usar um método interno do JavaScript que verifica se o tipo dessa string é string. Para isso eu uso is none, né? O is none vai verificar se a minha string é string, aí eu passo a minha string, que é a value, a valor, é a nossa valor. Pronto. Com isso aqui eu já posso, né, ter a nossa primeira validação de string. E a outra validação que eu quero só vai ser verdade. Eu só vou retornar verdadeiro para essa string ser realmente uma string se ela for do tipo string e se ela não tiver espaços em branco. Depois eu retorno true. Pronto. Caso contrário, né? Se não, retorno falso. Então basicamente vai ser isso. Se a string for do tipo string e não for vazio, retorno verdadeiro. Se não, não é um string, então retorno falso. Com isso aqui eu já tenho nosso validador, né, do tipo string e nossa primeira condição, se é um nome ou não. Então ele vai retornar, isso aqui vai retornar um verdadeiro ou falso. Então para que eu vou utilizar esse verdadeiro ou falso? Agora é a parte que a gente tem, né, que mostrar a mensagem específica quando qualquer um dos erros acontecer. Para mostrar essa mensagem, a gente vai vir aqui no nosso HTML, a gente vai ver que todas os nossos inputs abaixo dele, ele tem um span, né? Então, esse span, já disse na própria classe, é para mensagem de erro. Então, aqui dentro, essa parte aqui, ó, de dentro do nosso span, vai mostrar nossos erros, caso aconteça. Então, para mostrar, a gente tem que colocar um conteúdo aqui dentro. Então, para isso, a gente vai precisar pegar esse span para colocar, né, as nossas mensagens. Então,
que é que eu tô fazendo aqui nessa linha? Nessa linha aqui. Tô fazendo o seguinte. Eu vou pegar meu campo. Eu vou olhar qual é o pai desse nó, desse campo. E eu vou selecionar determinado elemento desse nó. Então vamos ver aqui, vamos entender. Eu tô aqui no meu put, que é esse aqui, meu put nome. E eu vou pegar o pai dele. Quem é o pai dele? É o field set, isso aqui. E dentro do field set, vou botar aqui, ó, né? Tô vendo aqui meu então aqui é meu field set. E nele eu vou pegar somente a mensagem erro. Então, dentro do field set, quem tem a mensagem erro, né? Dentro daqui desse field set, quem tem a mensagem erro é nosso spam. Então eu vou pegar o spam. Então é isso que está acontecendo aqui nessa linha aqui, ó, na linha 9. Show? Antes de criar a nossa mensagem de erro, a gente precisa saber quais são os tipos de erro, né, que eu posso executar aqui. Vamos copiar aqui nosso tipo de erro, vamos jogar aqui em cima. Bem aqui em cima, na linha 2. E vocês vão ver que tem essa linha 2 aqui que eu acabei de copiar, tem uma variável chamada tipos de erro. E dentro dessa variável tem um array de tipos de erro. Então, o primeiro erro é o value missing, como já está aqui no comentário. É um erro quando não há nada no campo. Então, quando não tiver nada no campo, ele vai disparar um erro. O segundo erro, né, tipo de erro, é o time mismatch. Ele vai ser um erro quando o tipo de dado que você está colocando não combina com o do tipo, do campo. Então, por exemplo, o campo é texto e você coloca um número. Um número não é texto, então ele vai usar um type mismatch. Outra coisa, o too short. O too short é um erro quando o dado é muito curto para o tamanho do campo. Então, por exemplo, o nosso campo ele tem, sei lá, 50 caracteres no máximo. E eu coloquei... E o mínimo de caracteres que eu posso colocar nesse campo é 10. Mas eu coloquei só 2. Então ele vai dar um erro too short. E por fim, o último erro é o custom erro, que é uma mensagem de erro personalizada, né, customizada. Então é uma mensagem quando nenhum desses casos aqui acontece, porém ainda existe um erro, então você pode personalizar esse erro. Show? Então, esses aqui são os nossos tipos de erro. E para cada um desses erros, a gente precisa personalizar uma mensagem. Então a gente vai vir aqui, vai colar também umas mensagenzinhas aqui personalizadas, né? Então vamos, por exemplo, para cada um dos nossos campos, né? Então, para o meu campo nome, para o meu campo e-mail, para o meu campo assunto e para o meu campo mensagem, eu vou ter as minhas mensagens personalizadas para cada tipo de erro. Então, por exemplo, o meu value missing do campo, ele vai dizer o seguinte: o campo de nome não pode ficar vazio, porque, como já disse, o value missing é um erro quando não há nada no campo. O type mismatch é, por favor, preencha um nome válido, porque esse erro aconteceu quando você coloca um dado de um tipo que não é do tipo do campo. E, por favor, preencha um nome válido para o too short, quando acontecer um erro, né, de você colocar um valor menor do que o campo aceita. Então, por exemplo, se o campo aceita no mínimo 8 e no máximo 50, você só colocou 2, 2 é menor que 8. Então vai dizer, por favor, preencha com o número válido. Beleza? Então, para cada um dos campos eu vou ter um erro personalizado nas nossas mensagens. Beleza? Vou fechar aqui. Fechar aqui por enquanto. No nosso verifica campo, a gente vai precisar de uma nova variável. Então, a gente pode chamar ela de mensagem. E ela vai começar vazia, essa mensagem. Para que a gente vai precisar dessa mensagem? Porque essa mensagem aqui ela vai ser inscrita na hora que acontecer, né, um determinado erro. A gente vai passar essa mensagem lá para os nossos tipos de erro. Vai analisar o primeiro erro. É value miss. Aconteceu o erro value miss? Aconteceu. Então eu vou vir aqui nas minhas mensagens, eu vou pegar aqui o nome e dentro dessa mensagem, posição nome, que é essa daqui, ó, eu quero somente um value miss, a mensagem de value miss. Então eu vou pegar essa mensagem aqui, ó, e vou salvar dentro da mensagem. Para mostrar isso na tela, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que fazer outra verificação. Então eu vou ter que usar outro if. Para saber se o campo ele está selecionado ou não, eu já tinha salvo aqui nosso validador de input, que é o que a gente vai utilizar agora. Então, se
o meu validador de input, for falso, não for verdadeiro, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou pegar minha mensagem de erro, que é meu spam, e vou colocar o seu conteúdo, né, seu texto, content, igual a minha mensagem. Pronto. Com isso aqui eu acho que a gente já vai ter um erro de nome. Quando aparecer o nome, ele vai acusar esse erro aqui. Show? Vamos salvar. Tá vendo? O campo de nome não pode ficar vazio. Nosso é o nome. E dentro do nosso é o nome a gente vai vir assim. Se o meu valor, né, que eu mandei do campo, ele for realmente um string, então a minha mensagem vai ser igual a vazio. Porque aí eu vou zerar meu spam. E se não for um string ou tiver um valor vazio, por exemplo, ele vai fazer o seguinte: a minha mensagem vai ser igual a digite um nome válido. Pronto, isso aqui vai servir. Beleza, mas isso aqui vai funcionar? Claro que não vai não, porque eu preciso passar aqui a minha mensagem de erro, e não a minha mensagem. Eu não quero que passe minha variável, eu quero que passe a minha tag. Então aqui, em vez de colocar mensagem igual a minha mensagem, eu vou pegar minha tag spam e vou fazer a mesma conta. Eu vou colocar meu teste content recebendo a mensagem. Então, meu text content recebendo a mensagem. Com isso aqui, eu já vou zerar. Caso meu nome esteja correto, caso o campo esteja preenchido, ele vai zerar o spam. Caso o nome não esteja preenchido ou vazio, ele vai colocar digita um não válido. Salvar isso aqui. Ivan. E eu vou clicar fora. Ele limpou. Se eu vir aqui e encher isso aqui de espaço, então eu vou apagar isso aqui, ó. Vou colocar um monte de espaço. Vou colocar fora. Opa. Vou ver o que eu fiz de errado. Então vamos vir aqui no nosso documento. Vamos ver aqui o que eu fiz de errado. Ah, é o nome, ele recebe a mensagem. Mas eu não estou passando essa mensagem para é o nome. Então vou colocar aqui mensagem de erro. Salvei. Agora isso aqui vai dar certo. Então vou vir aqui. Ele vai sumir. Vou apagar esse nome. Colocar um monte de espaço vazio. Colocar fora. Então ele vai dar a mensagem personalizada de tipo nome válido. Show? Agora a gente vai fazer para cada um, né? Então vamos até ver se está funcionando. Vou colocar dentro. Show, tá tudo funcionando. Agora tem que fazer isso para cada um dos campos. Então, como é uma coisa que se repete, vai ser uma coisa bem rápida, vai ser uma coisa bem simples. A gente pode entender que está tudo resolvido, né? Então se eu vir aqui botar qualquer nome aqui, colocar um e-mail asas@gmail.com, colocar um assunto chamado assunto, e a nossa mensagenzinha já era para tudo ser suficiente, né? Mas olha, nosso botão aqui, ó, ele está desativado, porque ele ainda não sabe se realmente todos os campos estão preenchidos. Então para saber se todos os campos estão preenchidos, a gente também vai fazer isso no JavaScript.
Primeiramente, vamos entender o que está acontecendo aqui no nosso HTML. Ó. O nosso botão, que é esse daqui, ó, que tem uma classe chamada form botão e tem uma classe chamada desativado, que é para dar aquele estilo de desativado. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, nosso estilo do botão desativado, ele tem um background cinza, um cor do texto preto, né? O cor do texto é preto. O cursor é esse not allowed, que é para dizer que ele que não está ativado, né? E a fonte é de 600, beleza? Então, eu tenho que fazer com que isso aqui não possa ser clicado, para não ativar isso aqui. Pronto. O que nós podemos fazer? Primeira coisa, a gente pode desativar esse evento de padrão aqui, esse evento padrão do HTML, né? Preenche este campo. A gente não quer que essas mensagens aqui apareçam. A gente quer que as nossas mensagens apareçam. Então, para isso, a gente vai voltar ao nosso JavaScript. A gente vai lá no campo do formulário, no for each, e a gente vai vir aqui dentro. Ó, após colocar um evento no campo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar campo. Eu posso adicionar outro evento de escuta, event listening, e eu vou escutar toda vez que tiver um erro de inválido, invalid, por exemplo. Então, quando tiver um evento de invalid, eu vou executar o seguinte: eu vou pegar meu evento que está ocorrendo nesse momento, e eu vou pegar meu evento e vou fazer o seguinte: desse evento eu quero somente que você desative, então previna os eventos de mensagens inválidas padrões. Então isso aqui já vai me tirar as mensagens padrões do HTML. Então vou vir aqui, eu vou apertar mais uma vez, ó. Tá vendo? Ó? Tô clicando aqui em cima da mensagem e não me dá mais aquelas mensagens padrões. Isso aqui a gente já removeu as mensagens padrões de erros do HTML. Agora a gente pode colocar para enviar realmente as informações desse formulário com esse botão. Primeiramente a gente tem que ativar esse botão para quando os campos estiverem todos preenchidos. A gente vai vir aqui em cima. Então posso fechar aqui por enquanto essa mensagem. Embaixo dessa mensagem eu posso colocar o seguinte: posso colocar um const botão enviar. Ele vai receber um document, né? Eu tenho que pegar esse botão, então o card select desse botão. É um caminho bem longo, preenchido, para saber se realmente funcionou. Quando eu console agora ver se a gente está pegando realmente esse botão, então vamos pegar o botão enviar, salvei. Vamos voltar lá no nosso HTML. Vamos vir aqui no nosso ferramenta de desenvolvedor e a gente tá vendo que a gente tá pegando nosso botão aqui. Não. Já que a gente tá conseguindo pegar nosso botão, vamos apagar esse console que a gente criou, né? E a gente vai precisar agora de algumas coisinhas para saber se esse botão realmente ele tá selecionado ou não. A primeira coisa que a gente vai precisar após pegar o botão, a gente precisa criar outra variável, que ela vai ser o seguinte: ela vai pegar e vai guardar todos os status de preenchimento dos campos. Então toda vez que um campo estiver preenchido, ela vai guardar para saber que esse campo está preenchido. Então vamos colocar essa variável chamada não há campos vazios, por exemplo. E ela vai começar como falso, porque todos os campos vão começar vazios. Então outra coisa que a gente vai precisar fazer para saber se esses campos estão vazios vai ser criar uma função. Então para isso eu vou colocar uma função chamada ativa botão no começo, a chamada dessa função, e para ela eu vou passar não há campos vazios na primeira posição. Então, com isso eu vou dizer o seguinte, ó: essa função vai ativar ou desativar o botão dependendo do estado, né, do que não há campos vazios tem. Então se tiver falso, os campos estão vazios. Se tiver verdadeiro, os campos não estão vazios. Beleza? Então vamos criar essa função lá embaixo. Vamos fechar aqui por enquanto o nosso verifica campo. Vamos vir aqui embaixo. Vamos criar aqui uma função chamada
Ativa o botão. Então eu vou ter que saber se esse campo está vazio ou não. Para saber se o campo está vazio ou não, eu tenho que fazer uma condição, né? Campo não vazio é verdadeiro? É verdadeiro? Então quer dizer que tem alguma coisa. Então eu vou pegar meu botão de enviar e vou remover o atributo chamado disable. Pronto. Isso aqui é para remover aquele atributo para ela ficar visível, para o botão ficar visível. E a outra coisa, eu vou mudar o estilo desse botão. Então eu vou pegar meu botão .classlist .remove, mesma coisa, desativado. Só para isso aqui. Então, quando o meu campo, todos os meus campos tiverem alguma coisa, quando eles tiverem toda alguma coisa, eu vou pegar e vou remover o desativado e vou remover aquele estilo escuro do botão. O botão vai ficar ativado. Caso contrário, se o meu campo não vazio está vazio, então eu vou deixar o meu botão enviar set attribute, setar meu atributo, vou setar meu atributo disable com o valor true. Show? E eu vou setar também, vou colocar a minha classe list chamada desativado. Então, se todos os campos tiverem preenchido, o botão vai ficar ativo. Se pelo menos um campo não tiver preenchido, o botão vai desativar. Salva isso aqui. Ainda não podemos utilizar essa função ativa o botão, que a gente não definiu ainda dentro do nosso verifica campo, para ele verificar dentro do campo toda vez que quando eu clicar fora, ele fazer essa validação para saber se o campo está vazio ou não. Para isso, vou vir aqui no meu verifica campo, mais uma vez, vou fechar aqui no meu campo formulário, vou vir aqui no meu verifica campo. Vocês vão ver que dentro de cada um desses ifs eu tenho alguma coisa, né? Alguma coisa. É um nome, é um e-mail, é um assunto, é uma mensagem. Todos eles vão me retornar verdadeiro ou falso, não é? Não é isso. Se for vir em cada um deles aqui, ó, vou retornar verdadeiro, se for string, e se não tiver vazio, vou retornar verdadeiro. Então, eu tenho que armazenar isso aqui agora na minha variável, não a campos vazios, na posição 0, por exemplo. Quando for o nome, vai ser na primeira posição. Então, quando o campo não estiver preenchido, ele vai armazenar na primeira posição não há campos vazios. Na segunda posição, né? Na segunda posição do não há campos vazios, ou seja, não há campos vazios, colchete 1, eu vou armazenar quando meu e-mail não tiver sido preenchido. E a mesma coisa eu vou fazer para o assunto, só que vai ser na posição 3, que vai ser o índice 2, porque a programação começa do 0 para frente. Então vai ser na posição 2, no índice 2, que aí vai ser a posição 3. E, por fim, no índice 3, eu vou guardar quando a minha mensagem não tiver preenchida. O campo de mensagem não tiver preenchido. Pronto. Agora que não há campos vazios, para cada uma das suas posições, ele guarda o valor específico de cada um dos campos, a gente pode utilizar isso aí na nossa verificação para saber realmente se esse campo, se todos os campos estão preenchidos ou não, né? Para isso, vou fazer o seguinte: após o meu validador de input, eu vou vir aqui, eu vou fazer outra verificação. E nessa verificação eu vou saber, primeiro, não há campos vazios na posição 0. É verdadeiro? Então,
o primeiro campo não está vazio, se ele não estiver vazio e não há campos vazios na posição, no índice 1, também não tiver vazio e não há campos vazios no índice 2, não tiver vazio e não há campos vazios no índice 3, não tiver vazio. Pronto. Se nenhum dos campos estiverem vazio, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ativar o meu botão passando verdadeiro. Show? Então, passe verdadeiro, vai ativar meu botão. Se não, se pelo menos um desses campos não tiver preenchido, aí eu vou ativar meu botão passando falso, que aí ele vai desativar o meu botão. Salva isso aqui. Vamos agora testar nosso formulário. Pronto. Tá vendo? Ó? Ativei o meu botão. Se eu apagar o nome assunto, por exemplo, apaguei e clicar fora, ele desativa o botão e ainda me dá uma mensagem dizendo: o campo não de assunto não pode ficar vazio. E a gente pode testar todas as nossas validações. Por exemplo, de espaços vazios, ele vai dizer para digitar um assunto válido. Então, se eu colocar agora um assunto válido, clicar fora, meu botão ativa. E com isso, tá vendo que o cursor agora virou a mãozinha, ó. Com isso, todas as nossas validações estão concluídas e perfeitinhas, né, no nosso formulário. Só apertar enviar, ele vai enviar meu formulário, enviou e zerou tudo. E é isso aí, a gente conseguiu enviar nosso formulário e validar nossos campos de input. Então, a gente já validou o campo de e-mail, a gente já validou o campo de assunto, que não pode ficar vazio, deve ter 50 caracteres, e aí tem que mostrar a imagem. A gente já validou o campo de mensagem da mesma forma. O botão de enviar, como eu falei, ele deve ser ativado quando todos os campos estiverem preenchidos e depois realizar o envio, como a gente já acabou de fazer. E o nosso extra agora é criar a animação de hover, porque se a gente for ver aqui no nosso HTML, por exemplo, quando eu coloco em cima de qualquer uma das opções aqui do menu, ó, a setinha vira a mãozinha, beleza, mas não está tendo uma animação de hover no menu, por exemplo, aqui, não. E nem nos botões, por exemplo, se eu vim aqui no botão, esses botões aqui da experiência profissional, ó, nenhum deles aqui estiliza. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lá no nosso CSS e a gente vai estilizar lá no comecinho da página. Então, vamos ver aqui no CSS, posso fechar aqui por enquanto. Vamos lá no comecinho da página, lá no comecinho dela, a gente vai vir aqui, pronto, aqui no começo, que é onde a gente estiliza root. Por padrões os links vão estar aqui, ó, tá vendo? A gente vai ter um do link padrãozinho. A gente pode fazer o seguinte: como a gente quer estilizar os links para terem hover, então a gente bota a.hover para pegar essa pseudoclasse hover. A gente vai botar uma color var. Deixa eu ver se eu tenho aqui salvo. Não tenho ainda, né? Então a gente pode criar. Então vamos criar essa cor. Vamos ver aqui nosso root. Vamos criar uma cor. Cor de hover. E a nossa cor de hover vai ser o seguinte: vamos pegar um tom de vermelho. Então vamos digitar aqui red, por exemplo. Vamos deixar aqui no padrão hexadecimal. Para deixar aqui no red. Agora só vamos deixar um pouquinho esse vermelho um pouquinho mais fraquinho aqui. Vamos deixar nesse tom. Deixa eu ver aqui. Esse tom de F94949 aqui, eu acho que tá bom. Salvei aqui. Agora a gente vai pegar essa cor do hover e vai colocar no link. Então, por exemplo, o meu link vai ser o meu cor de hover. E vai ter um font wave negrita. Para quando eu passar em cima ficar negrito. E para deixar um tom mais legal, vamos colocar uma transição, uma transition. E vamos fazer o seguinte: para cor, para minha color, eu quero que tenha
300 milissegundos e que seja uma transição de easy in, de entrada. Salva isso aqui. Vamos ver agora como é que tá ficando aqui nosso link. Vamos salvar isso aqui para ver como é que fica, né? Atualiza aqui nossa página. Agora a gente vai vir aqui e tá vendo, ó? A transição aqui, ó, suave, ó. Vermelho, ó. Show de bola. A gente pode até fazer melhor do que isso aqui, né? Por enquanto vamos deixar assim. Para finalizar nosso vídeo agora a gente vai colocar um estilo para quando eu rolar o mouse e ficar ativado, né? Porque aqui eu não sei quando, eu sei que eu estou na parte de contato, por exemplo, mas eu não estou vendo aqui no meu menu ele ficando mudando de cor. Para isso aí a gente vai no nosso JavaScript e aqui no JavaScript eu preciso saber qual é a seção que eu estou. Então, para saber a seção que eu estou, eu preciso criar um variável aqui para guardar as seções. Então, vamos lá. Vamos vir aqui na nossa, depois do nosso não há vazios, vamos colocar aqui um let sessões. Vamos colocar em secões. E do meu secões, eu vou colocar um document.query selector all para pegar todas as seções, mas eu não quero todas as seções em si, porque tem seções aqui que eu não preciso saber. Por exemplo, eu vou minimizar aqui todas as seções para vocês verem aqui o seguinte. Existe uma seção de menu, existe uma seção de title e as outras seções, né, que a gente criou, e uma seção de footer. Eu não quero a de footer e nem quero a de menu e a de title, porque essas não estão lá no nosso menuzinho. Nosso menu a gente só tem do sobre mim até o contato. Então a gente só precisa dessas seções aqui. Para isso aí, para a gente saber quais são as seções que a gente precisa, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos vir aqui, volta aqui para o nosso HTML para a gente ver o seguinte. Tá vendo que todas as seções que a gente utiliza, elas têm um ID. Ó, por exemplo, a seção de title e de menu, elas não têm ID. E nem a seção de rodapé, que é de footer, não tem ID. Mas as seções de sobre mim, né, de about, até a seção de contato, todas elas têm um ID, ó. Um ID contato, um ID XP, um ID formação, um ID hobbies, um ID skills e um ID sobre mim. Então você pode ver que todas as seções que estão nesse menu, né, de navegação, elas têm um ID específico. Então a gente pode utilizar o seguinte, a gente pode pegar somente as seções, né, Correct Select, eu vou selecionar somente as seções que tenham a tag section, mas somente as que têm o atributo ID. Então coisa que eu vou pegar somente as sections que tem o atributo ID. Com isso aí eu vou ter salvo aqui nas minhas sections. Se eu for vir aqui e mostrar isso aqui no console, então pegar secões, salva isso aqui, vamos lá para o nosso navegador, vamos vir aqui, apertar aqui para o nosso gerenciador, a gente vai ter um node list com as nossas seções de sobre mim, skills, hobbies, formação, experiência e contato, tá vendo? Somente as que tem o nosso ID, né? As seções que tem o ID. Então a gente já volta para cá com isso aqui, a gente pode apagar esse console aqui que a gente usou para visualizar isso lá no a ferramenta desenvolvedor do navegador. Aí agora a gente vai utilizar um escutador para poder ver quando uma sessão tá quando você rolou de sessão para sessão. Então se eu estou querendo um evento para quando eu peguei o rolamento de sessões, não, screw, eu tenho que pegar isso aí num evento. Então a gente vai vir aqui, né, vou fechar aqui por enquanto, vamos vir aqui depois do campus do formulário. Depois do campus do formulário, depois da linha 40, na linha 41, a gente vai criar um escutador para a janela. Então eu vou pegar para a nossa janela mesmo, para a janela do nosso navegador, para a janela em si do navegador que você está usando, e vou adicionar um evento de escuta. E qual vai ser o evento? Vai ser quando eu usar scroll, quando eu rolar a tela. Então quando eu rolar a tela vai acontecer um evento.
E o que é que eu vou executar? Vou executar uma função anônima. Opa, função anônima. Pronto. Dentro dessa função anônima aqui é o que a gente vai utilizar para fazer o nosso scroll. Então a gente vai vir aqui, vai deixar aqui em cima. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai percorrer dentro da section, das secões, ponto. Vou fazer um for each, que eu vou percorrer todas as minhas seções. E eu vou fazer um for each para quê? Vou fazer um for each para minha secção, que é a gente chama de seção. Pronto, vou fazer aqui para minha seção. Pronto. Agora eu preciso de alguns dados. Eu preciso primeiro pegar qual é a posição inicial da minha janela, onde a minha janela começa, na parte superior aqui da minha janela, onde ela começa. Eu preciso também pegar qual é a posição inicial da seção. Então, cada seção ela tem um início de onde ela começa, para saber quando ela bate junto com a posição da minha janela. Então, toda vez que eu rolar a minha seção e bater na posição inicial da minha janela, eu vou ativar o menuzinho. É isso que eu vou fazer. Então, para isso, preciso pegar primeiro a posição inicial da janela e preciso também da minha posição inicial da seção. Pronto. Primeiro eu preciso dessas duas variáveis. A posição inicial da janela, ela vai pegar a minha window, a minha janela, e eu quero somente o meu scroll y, que vai ser, quando a janela iniciar, ela vai ter um scrollzinho y, que vai ser no eixo y, onde ela começa. Ela vai começar aqui. Eu vou pegar isso aí. E vou adicionar mais 56 pontos. Por que eu estou adicionando mais 56 pontos? Porque se você for perceber, ó, o meu menu, ele tem uma distância aqui, ó, tá vendo? Do começo dele aqui, ó, até o final dele aqui, ó, que é mais ou menos aqui, nessa foto aqui, deve ter um tamanho aí de uns 56 a 80 pixels. Eu vou chutar sendo 80, então vou voltar lá. Acho que não é 56 não, acho que é 80. Vamos aqui, vamos colocar aqui 80 pontos. Então vai ser o tamanho da janela mais 80 pontos, para eu saber onde ele começa. E a outra informação vai ser da seção. Então vou me dar seção. E nessa seção eu vou pegar somente onde ela começa, que vai ser no offset top, que vai ser o topo, né, do topo dessa minha seção. Pronto. Com isso aqui eu já tenho quando a janela começa, quando a seção começa, mas aí eu preciso também saber a altura dessa minha seção e também preciso saber o ponto de... Não é o ponto de navegação, mas eu preciso saber qual o item, né? Qual é o item que vai ser selecionado. Então vamos vir aqui, primeira coisa. Precisa saber qual é a altura da minha seção. Então eu vou pegar aqui um let altura da seção e vai receber essa altura da seção. Vai pegar minha seção ponto offset height. Pronto, isso aqui vai pegar, apaguei. Isso aqui vai pegar a altura da minha seção. E eu preciso também, eu já falei, preciso saber qual é o item de navegação. Qual é o item de navegação que eu vou pegar? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o document.query selector wall, que vai ser todos os meus itens de navegação que eu vou pegar. Peguei todos os meus links, vai ficar no item de navegação. Opa, faltou um aqui. Cal. Pronto. Assim, vou pegar todos os meus itens. Pronto, eu peguei todos os meus itens de navegação. Peguei a altura da seção, peguei onde a seção começa e peguei onde a janela começa.
Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que, né, fazer a minha verificação. Então, se o que? Se a minha posição inicial, né, a nossa posição inicial da janela, ela for maior ou igual à minha posição inicial, né, inicial da sessão. Se a posição inicial da janela for igual à posição da minha janela for igual ou maior que a minha seção, que a posição da minha seção, e, né, tem que fazer o seguinte também. Não só isso, além de saber se a posição da minha janela é maior ou igual à posição inicial aqui da minha seção, eu tenho que também saber se a posição inicial da seção da janela ela é menor do que o ponto inicial da seção mais a altura da seção. Sabendo isso aqui, né, qual a posição inicial da minha seção mais a altura da seção, eu posso colocar minha condição aqui dentro, que vai ser o seguinte: meu item de navegação na posição, pronto, tem que saber também a posição, verdade. Já que eu preciso saber qual é a posição que eu estou, né, quando eu scrollar, eu tenho que saber das sessões, das minhas sessões, qual é a sessão que está ativa agora. Então, para saber qual é a sessão que está ativa, eu preciso do índice dela. Então, eu vou vir aqui, vou colocar entre parênteses sessão, vírgula, index, que aí eu vou saber qual é a sessão que está ativa. E com isso eu vou saber qual é o link, qual é dos itens, né, dos meus links que está ativo. Porque a sessão está em ordem, todas as sessões estão em ordem. Então, vai de sobre mim até o contato. E os itens de navegação também estão em ordem. Então, vai de sobre mim até o contato. Então, como tanto a sessão está em ordem quanto os links estão em ordem, então se eu pegar o índice que essa sessão sobre mim começa e o índice que o meu link sobre mim começa, vai bater igual, vai ser 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Então, eu posso colocar aqui dizendo que os meus itens de navegação, eu quero somente o que começa, né, eu quero que comece dessa seção aqui. Beleza? E agora eu posso colocar uma classe list, chamada, né, vou adicionar uma classe chamada, o que é que a gente tem aqui no nosso CSS para links. Vamos ver aqui no nosso menu, lá em cima, para nossos, cadê aqui, menu ativo. Então, para menu ativo eu tenho que colocar ativo, né, certo? Então, vou vir aqui, JavaScript, e vou adicionar o seguinte, ativo. Pronto. Se isso aqui for verdadeiro, né? Se bateu, né? E se o ponto da janela inicial for menor do que o ponto inicial da seção mais altura, ele vai ativar o link. E para os demais links, eu tenho que desativar. Então, vou vir aqui o ponto. Eu vou vir aqui de navegação na posição index. Ponto class list. Ponto remove ativo. Remover esse ativo. Beleza? Isso aqui já deve funcionar. Se a gente salvar isso aqui e for lá no nosso menu, a gente vai ver que agora tá vendo lá. Tá funcionando. Então se eu vou clicar em qualquer um, ó, ele ativa pra mim. Show de bola. E ainda tem esse combo aqui, ó, do nosso, né, estilo aqui, nosso hover. Tá sensacional. Então, né, como vocês viram aqui nesse vídeo, a gente viu muitas coisas na nossa playlist. A gente viu desde HTML básico, estruturação, estilização básica e algumas bem complicadas, como foi essa última aqui, que a gente estilizou usando CSS para o scroll, para quando ficar rolando. Ah, e outra coisa, à medida que você rola aqui, ele vai também lá em cima, ó, tá vendo? Ó, alterando. Tá vendo que ficou show de bola? E a gente também colocou, né, nosso formulário aqui, a gente colocou as nossas validações. Então, você pode ver aqui, ó, se eu colocar espaços aqui, ó, ele vai me dar aqui um erro aqui, você tem que digitar a mensagem válida. Se eu não digitar nada, ele vai dizer que o campo de mensagem não pode ficar vazio. Então, tá funcionando tudo ok. O nosso botãozinho só é ativo quando todos os campos são preenchidos. É isso aí. Eu espero que
esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma forma. Se tiver ajudado de você, eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para toda vez que sair um vídeo novo você não perder, né? Deixe seu likezão, que isso aqui ajuda demais. E comenta aqui embaixo de como é que eu te ajudei, né? Essa trilha aqui, essa playlist maravilhosa sobre criando seu portfólio em 2024 de graça. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê nos próximos, né, no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis e vamos lá. So catch me if I